Olá, sejam bem-vindos ao Tecendo a Fé. Não é o vozeirão do Renato, não é a voz bonita dele, mas é o que eu tenho aqui para hoje. E eu não sei falar, tô igual Moisés, não sei falar, mas é verdade. Não sei fazer isso, mexer com o celular e essas coisas. Então, eu tô fazendo isso com muita dificuldade mesmo, mas só para continuar mandando a mensagem para vocês, para que alguns possam ouvir, né? Porque eu sei que alguns gostam mais de ouvir. E eu tô muito gripada, mas então eu vou tentar aqui fazer meu melhor e desculpa aí os tropeços que eu sei que eu vou dar aqui. Então, o tema de hoje, a lição de hoje é 215, o tema de hoje é toda luz é de Deus, mas alguns preferem a escuridão. Êxodo 10, 21, 29. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Êxodo 10, 21, 29. Os egípcios adoravam o sol, sob o nome de Osíris. Porém, Deus enviou a 9ª praga, cobrindo a terra do Egito de uma escuridão palpável. Metaforicamente, trevas tão absolutas que podiam ser sentidas, ou então literalmente as trevas eram produzidas por poeiras e areia, algo assim tangível. Em todo caso, ou o Deus Sol dos egípcios os havia abandonado, ou ele havia sido destronado. Havia uma diferença entre esse povo e o povo de Deus, pois os israelitas eles possuíam a luz em suas habitações. Isto é, Deus ainda dá luz ao seu povo, enquanto o mundo ao redor deles morava na escuridão. De fato, há um grande contraste entre os filhos do mundo, que estão em trevas, e os filhos de Deus, que buscam andar nos caminhos da luz. Trevas é a escuridão total, falta de orientação e perdição. Quem anda em trevas anda sem direção, pois não tem uma fonte de luz para se guiar. Já quando há luz, os nossos olhos são capazes de discernir as coisas, pois trata-se de um ambiente claro em que se pode ver tudo com facilidade. Jesus nos ensina em seu evangelho que ele é a luz do mundo, e quem o segue de modo algum andará em trevas. Isso significa que no mundo espiritual, a luz representa a aproximação com Deus, podendo se tornar maior ou menor de acordo com o que obedecemos de sua vontade. Isso vem do princípio da criação, pois está escrito que a luz surgiu sobre as trevas em cumprimento da primeira palavra pronunciada por Deus. Logo, a falta de conhecimento da palavra de Deus indica que nosso espírito está em trevas por ignorar a vontade do Criador. Em princípio, parece não ter muita importância a maneira pela qual vivemos. Mas quando nos propomos a examinar as Escrituras,
descobrimos a grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesse sentido, devemos considerar todo o esforço que Jesus fez com o objetivo de mostrar a verdade às pessoas, a fim de que cada ser humano pudesse optar conscientemente pelo caminho que quer seguir, ou seja, se prefere permanecer nas trevas espirituais ou se prefere buscar a luz da justiça divina. Deus não nos obriga a nada, mas Ele mostra o caminho da verdade, para que cada um decida sobre seu próprio destino. Dessa forma, nossas escolhas são cruciais. Parece fácil escolher entre luz e trevas, pois, obviamente, nós queremos a luz. No entanto, muitos, como Faraó, podem até desejar a luz, mas em seus caminhos optam pelas trevas. O pecado e a obstinação endurecem os nossos corações, deixando-nos nas trevas. Entretanto, o poder de Deus pode reverter qualquer contexto que embala esse coração instável dos homens. O faraó continuava intransigente, colocando condições para permitir a saída dos israelitas. Ele disse: vão, mas deixem no Egito os seus bens. Porém, esses bens incluíam os animais que eram meios para oferecer sacrifícios a Deus. Nesse sentido, Moisés recusou-se a aceitar qualquer condições ou aceitar quaisquer sugestões. Ele não concordou em deixar para trás tudo aquilo pelo qual os israelitas tinham trabalhado tanto por adquirir, durante todas as gerações que eles tinham residido na terra de Gósen. Então, houve entre o faraó e Moisés uma aversão mútua, e a situação chegou num ponto em que se desintegrou do modo mais absoluto. O faraó resolveu nunca mais ver Moisés, e Moisés resolveu nunca mais ver o faraó. Isso nos ensina que a intransigência, ou seja, o fato de não aceitarmos as falhas e imperfeições que pertencem ao outro, é um grande mal para os relacionamentos. Por isso, muitos relacionamentos se findam justamente porque não há disposição entre os envolvidos em assumir suas posturas egoístas e intolerantes. É muito fácil culpar o outro pelo fim, mas um lado só foi intransigente porque o outro também foi, e vice-versa. Nenhum dos dois se empenhou totalmente para que a relação fosse de harmonia e de bom entrosamento, pois simplesmente se mantiveram enrijecidos e incapazes de terem humildade com os pontos de vista alheios. Tais pessoas, nesses momentos, também entram na escuridão, pois tornam-se ignorantes e insensatas. E estando em escuridão, também estão em perigo, já que sem a luz da verdade e sem a luz do Espírito Santo perecem. A luz, no entanto, dá-nos lições de renúncia e paciência. A relutância do faraó em deixar o povo ir só provocava o aumento dos seus desafios. As pragas que Deus trouxe sobre ele e seu povo em um conflito inútil o conduziu para sua queda final no Mar Vermelho. Moisés e Arão foram muitas vezes enviados para orientar o rei para o cumprimento dos mandamentos de Deus, com apelos persuasivos, mas tudo foi em vão. Isso acontece com muitos cristãos, inclusive. O homem é orgulhoso e não gosta de se sentir humilhado por entregar tudo a Deus. Logo, as pessoas obstinadamente resistem a uma invasão imaginária dos seus direitos e, portanto, não cedem às reivindicações, nem mesmo às vindas de Deus. Diante de todo o exposto, precisamos saber que a oração e o perdão são grandes armas contra a escuridão, pois somos puxados e atraídos diariamente por um grande abismo em trevas. Quando os homens bons são postos em contato com os homens maus, a reunião entre eles deve ser educativa para ambos os lados. A companhia do bom deve ser influente para a melhoria moral do mal, e a resistência do mal deve ser influente para que o bom não se enrijeça, lembrando sempre que deve amar, tolerar e perdoar. Dessa forma, todos nós oscilamos nessas posições,
ora agimos como os maus e ora agimos como os bons. E somente com a luz de Deus podemos entender que para ambos esses casos, o que importa é que os dois, ora errados, ora certos, tenham seus corações transformados em corações melhores. Que Deus te abençoe e até a próxima.